Oiê, tudo bem? Eu sou a Maria Gabriela e eu e minha amiga Luísa Tanaka vamos apresentar um pouquinho sobre a espectroscopia por Raman. A gente vai apresentar um pouquinho sobre a técnica, dar uma introduçãozinha ali, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho o equipamento e também fazer um estudo, mostrar um estudo de caso. A espectroscopia Raman é uma técnica de espectroscopia molecular que utiliza a interação da luz com a matéria para determinação da composição ou da constituição do material, assim como no infravermelho. A principal diferença entre o Raman e o infravermelho é o mecanismo de interação da luz com a amostra. Então, no Raman, a luz incidente é espalhada pela amostra devido a vibrações moleculares, ou seja, trata-se de uma técnica de espectroscopia vibracional. Então, com essa técnica, a gente pode analisar materiais orgânicos, inorgânicos e até biológicos. Além disso, a grande vantagem dessa técnica, eu vou explicar um pouquinho mais para frente os pontos positivos e negativos, mas é a questão de preparação de amostras. A gente pode analisar tanto amostras sólidas quanto amostras líquidas e até amostras gasosas. Então, falando um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos da técnica, os pontos positivos temos a possibilidade de modificar a atmosfera e temperatura sem afetar o espectro, o baixo espalhamento de radiação pela presença de água e também a preparação mínima da amostra. Comparada com outras técnicas, a gente tem técnicas que precisam de uma preparação muito delicada, como por exemplo o MET. Aqui no Raman é um pouquinho mais simples essa preparação. Então a gente tem uma mínima preparação da amostra. O ponto negativo principal é o potencial de indução de fluorescência na amostra pelo laser. Então, a fluorescência gerada pode interferir nos sinais desejados do espalhamento de Raman, prejudicando a qualidade e precisão dos resultados. Tá, mas como é que funciona o fenômeno fundamental explorado pela espectroscopia Raman? E como ele fornece essas informações detalhadas sobre a estrutura molecular e ligações químicas das amostras? Quando uma amostra ela é exposta à luz visível ou laser, parte da luz é absorvida e uma parte é transmitida através dela. No entanto, uma pequena fração dessa luz também é dispersa pela amostra em todas as direções. Então, um aspecto fundamental da espectroscopia de Raman é a observação dessa dispersão da luz em um ângulo reto em relação ao feixe incidente. A luz incidente tem uma frequência específica, e se a frequência de luz dispersa for a mesma que a incidente, a dispersão é chamada de dispersão de Rayleigh, que é um fenômeno predominante. No entanto, cerca de 1% da intensidade total espalhada ocorre em frequências diferentes da frequência incidente, caracterizando então o espalhamento Raman. No espalhamento Raman, ocorre como um processo de dois fótons, onde os fótons interagem com as vibrações moleculares da amostra e a energia do fóton é alterada durante essa interação, resultando então em mudanças de frequência da luz dispersa. Essa mudança está associada diretamente a vibrações moleculares da amostra, permitindo a identificação de grupos funcionais, ligações químicas e até mesmo determinação de estruturas tridimensionais. Então, aqui a gente também tem uma imagenzinha do espectro de Raman, que é onde a gente faz a análise de todo o resultado. Então aqui a gente está fazendo a análise, incide primeiramente ali, a gente foca com a luz ligada diretamente na amostra, dá pra ver que tá focado. Essa parte preta ali é onde já incidiu o laser e queimou a amostra. De acordo com essa tabela, a potência máxima do nosso laser é de 17 mW, e eu tô lendo em lente de 10, porque não dá pra ler numa lente muito mais próxima, porque senão vai grudar a amostra na lente, e aí não é bom. Então aqui a gente está lendo na lente de 10 e ela sem filtro nenhum tem uma potência de 8,36. Aí se adicionar alguma das potências, algum dos filtros, ela tende a diminuir. Por isso que eu corri em lente de 10 sem nenhuma potência. Então depois de focar, a gente liga o laser, retira a luz, tenta ver se tem como focar um pouco melhor, a amostra não está mudando nada e faz a leitura. Aqui dá pra ver que o laser está incidindo diretamente na amostra. E o gráfico ainda não terminou de ler, mas como a gente pode ver, tá dando uma subida, que significa que tem muita fluorescência. Bom, pessoal, agora que já vimos como que funciona a técnica e como que se utiliza o equipamento, chegou a hora de entender e ver a aplicação dessa teoria.
Por isso, a gente trouxe um estudo de caso da caracterização da camada de oxidação negra. Dentre outras técnicas, a gente utilizou também o Raman. O principal objetivo pelo qual a gente fez essa análise foi tentar identificar qual o tipo de óxido que se formou na superfície do componente após um processo chamado de oxidação negra. Ele é um tipo de revestimento de conversão que se faz principalmente em aços, com o objetivo de formar magnetita na superfície pela imersão das peças em um banho alcalino quente. A magnetita ela é um dos muitos óxidos que o ferro pode formar, com a vantagem de que ele é protetivo e deixa um aspecto escurecido na peça, como vocês podem ver na imagem ali embaixo. Por isso, o nome de oxidação negra. Contudo, dependendo de diferentes parâmetros do processo, como a própria temperatura do banho ou o tempo de imersão, é possível que acabem se formando outros óxidos não tão vantajosos, como por exemplo o óxido vermelho que a gente já conhece de ferrugem. Cada um desses óxidos, então, ele vai apresentar diferentes propriedades e diferentes características, inclusive de proteção à corrosão e de coloração. E é por isso que a gente tenta aí, a partir do Raman, identificar qual o óxido que se formou para avaliar se esse revestimento, a aplicação dele foi efetiva e com qualidade. Como resultado na análise, a gente obtém um espectro como esse da figura 3, que pode ser comparado com outros encontrados na literatura ou em banco de dados, como é o exemplo da figura 4. A partir da comparação desses dados e desses espectros, que normalmente podem ser feitos pelo computador, a gente vai ter então o resultado que é o que de fato nos interessa, que é o óxido está ou não presente na amostra. Que nem a gente fez ali na tabela 1, uma tabela comparativa dos 5 pontos que foram analisados para essa amostra em específico e a presença ou não de hematita e magnetita. Nesse estudo de caso foram analisadas 5 amostras e 5 pontos em cada uma delas. Os resultados de análise de Raman foram todos compilados nessa tabela. É importante ressaltar que uma técnica não necessariamente vai conseguir resolver todos os problemas sozinho. Então é importante também que a gente consiga complementar com outras análises e outras técnicas. Para esse caso, por exemplo, foram utilizados também microscópio óptico, MEV e outros que também nos ajudaram a entender melhor os nossos resultados e obter informações mais robustas para tomadas de decisão. Muito obrigada a todos pela atenção e esperamos que tenha sido útil o conteúdo do vídeo.